O que eu tenho aqui? Um pão de queijo. Hum, tá frio, mas tá bom. Hum. E curtiu o pãozinho de queijo, hein? E aí, será que na Nova Zelândia tem pão de queijo ou não? Não tem, mas eu consegui achar. Eu vou te explicar um pouco melhor. Vou falar nesse vídeo sobre comida e como ela tem a ver com a segunda fase da imigração. Qual é a segunda fase da imigração? Vamos repetir aqui. A primeira fase da imigração é a lua de mel, onde tudo é maravilhoso, tudo é especial. Geralmente é turista e mochileiro. Eles estão sempre nessa primeira fase. A segunda fase é a fase da rejeição e frustração, onde as coisas já começam a não fazer sentido, você começa a ficar com raiva, você sente falta das coisas. E você sente falta de quê? De comida. Comida acho que é uma das coisas mais assim que impacta e a gente nem percebe. E ela faz parte da segunda fase. A terceira fase da imigração é a fase de ajustes e adaptação, onde você começa a se entender, você começa a mudar algumas coisinhas da sua rotina, você começa a entender como funciona a vida onde você está. E a quarta fase da imigração é a fase da integração ou biculturalismo. Então você já está bem integrado na sociedade, você faz parte daquela coisa toda, você meio que já absorveu. Claro, você nunca vai deixar de ser o que você é, suas raízes, mas você já vive bem ali naquele ambiente. E a quinta fase, que é o choque reverso, choque cultural reverso. Você volta para o seu país de origem achando que, é minha casa, aí você chega lá e tem alguma coisa de errado. Nada funciona. Você não faz parte dali. Você sente que você não faz parte de nada. Beleza, pessoal? Então, essas são as 5 fases da imigração. E o assunto de hoje é um assunto muito interessante. O assunto é comida. Então, como a comida é importante no processo de imigração. Mas primeiro, antes de começar, não se esqueça de curtir, de compartilhar. Deixa um comentário aí também. E vamos pro vídeo. Então vamos ajudar aí, dar aquela forcinha que ajuda todo mundo. Beleza, pessoal? É assim que funciona. E vamos começar. Então muita coisa acontece na segunda fase, que é a segunda fase da migração, que é a fase da rejeição e frustração. Lembra que eu falei no outro vídeo? Para quem não viu, veja, que eu comento como funciona essa fase. Então, pequenas coisinhas do dia a dia vai te deixando frustrado, vai te deixando triste, vai te deixando ansioso, vai te deixando cansado. Tem a questão da língua, que você tá cansado, que você tem que usar outro idioma e você, às vezes, aí você tem que trocar pro seu idioma e, sabe? Aquela coisa te esgota. E aí você chega em casa, depois do trabalho, sei lá o que você faz. Aí você pensa, pô, chegar em casa, bater aquele arroz, feijão gostoso com bifão assim, uma batata frita e ovo em cima e tal. Mas não tem. Aí você não acha arroz. Aqui não tem um arroz igualzinho do Brasil. Você tem que se virar aí pra achar alguma coisa parecida. Feijão, não tem feijão daqui. Assim, o feijão enlatado, cozido, doce, com molho de tomate. E aí começam os problemas com comida. Então a comida é uma coisa muito importante na nossa cultura, né? Acho que ela diz muito de onde a gente vem. E não só a comida em si, todas as memórias que a gente tem, né? Então a gente tem sempre aquela lembrança da mãe da gente, da avó, né? Dos pais, de alguém, da tia que cozinhava aquele prato especial para você. Às vezes você cresce, às vezes você vê, putz, aquele prato tinha nada a ver, né? É meio zoado, oleoso, não sei o quê. Mas é aquele prato que te conforta, é aquela comida que te conforta. Às vezes é uma coisa muito simples, mas aí você muda para um outro lugar, isso não existe, ninguém nunca ouviu falar e você não tem. Você tem que fazer do seu jeito. E no caso de nós brasileiros, achar o nosso arroz, achar o nosso feijão. Aqui não tem nem panela de pressão. Então, cozinhar as coisas do jeito que a gente faz, do jeito que a gente tá acostumado, é difícil. Até os cortes de carne, né? É difícil. Não tem. Eu até hoje não achei o arroz certinho e o feijão certinho. Eu achei coisas muito parecidas. Eu acho que coisa parecida já dá uma ajuda, né? Tem até restaurante tem alguns restaurantes brasileiros, poucos aqui, mas já quebra um galho, entendeu? Então, assim, é muito importante. Tem países que a comida é muito importante no dia a dia, na cultura das pessoas. Um exemplo são os asiáticos, por exemplo. Vou dar um exemplo rapidinho aqui. A cultura chinesa, né? Tudo é baseado em comida. E eles têm que ter muita opção. Você vai num restaurante chinês, tem 700 opções no cardápio. Você vai num restaurante europeu, italiano, sei lá, essas coisas, é aquela tradição de quanto menos, melhor, sabe? Então eles servem 3 ou 4 coisas e é isso, né? Então, e para os chineses, tem um monte de documentário, tem muita coisa na internet, posso até comentar um pouco depois, que chega até a criar problemas, né? Eu vi um documentário um tempo atrás, na França, em Paris, muitos donos de restaurante deixando de fazer comida local para fazer comida chinesa, porque os turistas chineses só querem comer a comida deles, eles não querem explorar, eles não querem tentar outras coisas, na verdade eles não gostam. E chinês gasta muito, então criou esse meio que um problema, vamos dizer assim, né? Porque pra gente, da América, a parte gastronômica faz parte da exploração do turismo, né? Então você vai viajar, você quer experimentar comida local. Mas outros países, outras culturas não pensam dessa forma. Eles não são tão, assim, abertos para mudanças, né? Entendeu? Então, assim, a comida é uma coisa muito importante
muito pessoal, praticamente para todo mundo. Para alguns menos e outros mais, certo? E quando você imigra, quando você muda de país, no exemplo aqui na Austrália, aqui na Nova Zelândia ou na Austrália, isso vai acontecer. E isso faz parte da segunda fase da imigração, onde você começa a se sentir chateado e tal, você não acha as coisas, como eu já meio que comentei, né? Então a realidade de começar de viver mesmo no país, num país estrangeiro começa a tipo, bater na porta. Você fala, opa, isso aqui não é o seu lugar. Ou até então, né? É diferente. E aí, o que você faz? Então, senta e chora? Não, né? Você tem que dar um jeito de adaptar. Se isso é muito forte pra você, você pode sofrer um pouco. Então, assim, tem formas de amenizar, né? Porque isso pode acabar virando uma experiência muito intensa, né? Tem gente que não gosta de grão, você tem gente que gosta disso ou daquilo, e aí você chega numa coisa totalmente diferente, aquilo vai impactar muito em você. Então tem que tomar cuidado, entender que a forma que se come nos países que você vai, vamos dizer aqui na Nova Zelândia, é diferente. Então assim, aqui eles têm um jeito muito mais simples de comer, eles comem coisas bem simples, quase sem tempero, assim, é um gosto bem inglês, sabe? Põe um sal ali pra eles, oh, entendeu? Já, sei lá, chinês, asiáticos, se não tiver aquele monte de molho MSG, se não tiver óleos e aquelas coisas todas, pra eles não vai estar bom, né? Vai estar faltando gosto. Então, assim, tem essas coisas impactam, entendeu? Então, uma forma que a gente faz é ir atrás de coisas que lembram a gente, né? Então, acho que para todo brasileiro, uma delas é picanha, né? Picanha é uma coisa que até é meio famosa. Então, você vai em algum açougue mais especializado, não em supermercado, você vai num açougue mesmo, tem uma loja que é só açougue, e você pergunta, pede por picanha, ele já sabe o que é. Então, eles cortam, às vezes eles não têm na hora, então você tem que pedir um dia, aí no outro dia aí você vai lá buscar no outro dia e tal, e tem a picanha lá bonitona e tal, e, cara, picanha, então não tem o que fazer. Aí arroz, a gente vai caçando. Até hoje eu achei o arroz mais parecido, que chama long grain, é um grão longo, né, que eles falam. Ou arroz basmati, que é um arroz indiano. Então, esses são os truques que a gente faz. E feijão, o feijão parecido com o carioca, né, que a gente chama feijão carioca lá em São Paulo. Aqui chama pinto beans, feijão pinto, Ou tem o red beans, que é o feijão vermelho, que é mais usado no México, mas tem um gosto do nosso. E tem o black beans, que é o feijão preto, que tem um gosto, parecido também. Então, como lidar com a saudade, né, da comida de casa, com a comida da terrinha, né? Eu acho que tem 3 pontos principais aí que pode ajudar, né, a reduzir um pouco essa ansiedade, a saudade. É claro, às vezes você vai se adaptando com as comidas locais, ou comida asiática, ou árabe, sei lá o que, você vai meio que se ajeitando com outras coisas, mas tem sempre um tempinho que a gente quer experimentar uma coisa da nossa terra, né, e até mostrar para os amigos, né, às vezes você traz uma visita. No meu caso, eu sempre tenho um pãozinho de queijo aqui que a gente descobriu que é muito bom. Nossa, é perfeito. O gosto, tudo perfeito. É o pão de queijo da Dona Nina. E é sucesso. Então, assim, coisa que você pode fazer: procurar um restaurante que sirva esse tipo de comida. Então, a maioria aqui na Nova Zelândia tem, na Austrália tem alguns restaurantes que servem. Aqui na região norte tem um café brasileiro que serve feijoada de sábado, que é muito bom, muito legal. Eles vendem até uns produtos lá. Então, assim, uma das coisas é tentar achar restaurantes ou lugares que sirvam comida da sua nacionalidade, né? Acho que ajuda, né, pelo menos a matar um pouquinho da saudade. Segunda coisa que ajuda também é aprender a cozinhar a sua própria comida. O brasileiro, ele tem essa cultura já enraizada de ser servido desde casa. Então, sua mãe cozinha, sua avó cozinha, sua tia cozinha. Aí, dependendo de como é a sua relação com o seu parceiro, é a sua mulher que cozinha. Então, assim, é um que cozinha e o outro que, né, sabe? Um serve e outro é servido. Aqui o jovem, quando tem 16 para 18 anos, ele já sai de casa para estudar ou para sair fora mesmo. A família meio que chuta ele para fora de casa. Então ele acaba aprendendo a cozinhar alguma coisinha ou outra, simples, mas acaba se virando. Quem gosta mais acaba, né? E às vezes acaba trabalhando em restaurante, então ele aprende a cozinhar uma coisa daquele tipo de restaurante que ele tá ali. Não é que ele vai virar um chefe, vai saber fazer coisa rebuscada, mas ele acaba aprendendo para se virar, entendeu? Eu acho que. E aqui, uma cultura aqui da Nova Zelândia não é de ser servido, é de você fazer suas coisas sozinho. Então, você vai na praia, não tem quiosque, gente te servindo. Não, você traz suas coisas, tipo piquenique. Você vai acampar, não tem nada vendendo lá. Você tem que trazer tudo. Você traz sua comida, você traz suas panelas, você traz tudo. Tem cozinha lá coletiva, então, para você usar. Então, aqui é o contrário. Aqui as pessoas não esperam ser servidas. Se tiver alguém lá oferecendo coisas, até é estranho. Eu não preciso comprar nada, eu já trouxe de casa. Eu tenho meu sanduíche aqui. Então, assim, é um pouco diferente. Isso também pode impactar. Então, se você não sabe cozinhar e tá querendo sair do Brasil e vir pra cá, por exemplo, aprende a cozinhar o básico. Mas, assim, o básico, fazer um arroz, fazer um macarrão, fazer um molho de macarrão, fazer uma carne moída, um frango grelhado, sabe? Cozinhar uma batata e colocar uns temperos em cima. Assim, o básico é saber cozinhar sem óleo. Não precisa de óleo. O Brasil usa muito óleo, entendeu?
Então assim, aprende a cozinhar um mínimo pra você, até um ponto que você acha que tá bom, que as coisas vão ficar muito mais fáceis. E aí você também, aos pouquinhos, você vai tentar fazer uma comida brasileira, um bife brasileiro, um steak, né, que fala e tal. Então, assim, essa é uma boa estratégia para você reduzir a ansiedade, a saudade da comida de casa. Assim, para quem realmente tem muita gente tem muito bloqueio para tentar outras comidas, né? Ou tem gente que tem um paladar infantilizado ainda. Infelizmente, isso é muito comum. Então, a pessoa, sei lá, tem 20 anos de idade mais. Ai, eu não como isso aqui, eu não como a cebolinha, eu não como, só como arroz com franguinho por. Não, cara, tem que passar disso aí, entendeu? E uma terceira opção também é se conectar com a comunidade local, né? Sempre aqui, por exemplo, tá sendo mais comum tendo eventos brasileiros, né? Então, o pessoal organiza um evento lá, tipo uma feirinha, né? Aí tem banquinhas de produtos brasileiros, de comidas brasileiras, assim vai, né? Então tem isso, geralmente tem esse tipo de coisa para várias nacionalidades. E a da comunidade brasileira eu vejo aqui que está crescendo bastante. Então é uma outra forma de se conectar e matar um pouco a saudade, né? Então, como exemplo pessoal, foi isso daí mesmo. Eu comecei a cozinhar mais, eu comecei a achar os meus gostos e encontrei lugares que eu possa mostrar um pouco da comida brasileira, né, o estilo brasileiro, pro pessoal aqui, pros meus amigos, tal, até pro meu filho que ele gosta, então a picanha também, eu aprendi a cozinhar picanha direita, aprendi a cozinhar carne, essas coisas, então assim, resolveu assim, pelo menos para mim, foi uma ótima ferramenta para eu passar dessa fase 2 de rejeição e frustração, e passar para a fase 3, né? Outra coisa eu tentei fazer pastel também, eu conheço gente que faz pastel fica, ó, joia. E eu encontrei esse pão de queijo aqui que eu já mostrei para vocês, que é maravilha, maravilha. É sempre a perfeita carta na manga. Quando a gente quer um snack, né? Tipo, um tira-gosto bom e tal, a gente pega esse pão de queijo aí. Quer fazer pão de queijo é difícil, eu não sei como eles fazem, mas achar os ingredientes certos aqui é difícil. Eu nunca achei polvilho azedo ou doce. Geralmente a gente acha uma outra coisa que é feito de mandioca também, que é praticamente aquela pasta para fazer tapioca, né? Isso acha aqui em lojas tipo de produtos indianos ou mediterrâneos e tal. Então é isso, pessoal. Como conclusão aqui, concluindo o vídeo, é muito importante entender esses ajustes, pequenos ajustes ou ferramentas para você passar dessa segunda fase, que é bem estressante, que é a da frustração e da rejeição, quando você começa a pensar, ai, que raiva. Aí você vai querer cozinhar. No Brasil você cozinha com fogão a fogo, né, a gás e tal. Aí você chega aqui, é um fogão tabletop, não sei como fala no Brasil, que é elétrico, de indução. Você gira o negocinho, ele fica vermelho, aí você põe a panela. E eu não sabia também antes, tem panela certa para isso, então se você não comprar a panela certa, ela não esquenta direito, e às vezes o fogão é meio zoado, demora 10 minutos só para esquentar. Eu morei num apartamento uma vez que demorava um dia inteiro ali só para esquentar a panela e começar a cozinhar. Nossa, que raiva. Então essas coisas incomodam. Mas aos pouquinhos você vai entendendo, existem as diferenças, você vai se ajustando e assim, você tem que entender que a forma de viver é um pouquinho diferente, tem que ser um pouco mais independente. Ninguém tá aqui para te servir, sabe? Então, essas coisas é o que contribuem para ter uma rejeição, uma frustração bem grande, que é a segunda fase. Mas se você entender, se você trabalhar bem isso, você vai passar por isso daí, você vai para a terceira fase, que é a fase dos ajustes e adaptação. E para você que já está morando fora do Brasil, já morou fora do Brasil, de repente está aqui na Nova Zelândia ou na Austrália, até em Portugal, vejo muita gente em Portugal. Como foi para você? Como foi você se adaptar nessa segunda fase, na rejeição e na frustração, principalmente com comida? Conta aí um pouco da sua história, põe aí nos comentários alguma coisa, até me manda uma mensagem, eu tô curioso, queria saber também um pouco de vocês, como é que funciona, até mesmo no Brasil, de repente você mudou de uma região para outra e a questão de comida impactou? E como que vocês fizeram para lidar com a saudade da comida de casa? Então, conta aí para mim. Eu tô bem interessado em saber, quero ver. E é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Quero saber um pouco mais da história de vocês. Acho que é muito importante esse tópico. Eu não vejo muita gente falando sobre isso. Na verdade, não vejo ninguém falando nesse sentido sobre migração. Não deixe de curtir, de compartilhar, e compartilhe com outros imigrantes que você conhece. Você tem algum amigo aí, uma amiga, ou até a esposa, de repente, o marido aí que não tá assistindo muitas coisas, mas porque eu acho que esse assunto é bem válido. Tá bom, pessoal? Obrigado, valeu e até o próximo vídeo.